Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no episódio número 3 do Fala Saldanha, especial aqui de Ano Novo. Vamos lá, começa mais um pouquinho. Já montei minha TV aqui. Hoje eu vou jogar um FIFA enquanto eu falo com vocês. E hoje eu vou fazer um especial de Ano Novo, porque lá eu falei que era um especial de Natal, mas eu não falei nada sobre o Natal. E só quando dei continuidade à minha história, falei sobre minha primeira paixonite. Inclusive, ela entrou em contato comigo, ela ouviu e tal, pá. Então, salve, salve aí, Giovana. Ela desmentiu algumas. Não que eu tenha mentido, mas ela falou algumas coisas, sabe? Tipo, agora eu não vou lembrar de cabeça, eu não anotei. Mas ela falou que o pai dela nunca buscou ela e tal, pá. Mas aquele negócio do Carlos, namoro. A maioria, basicamente, era fatos concretos aqui, não era esquizofrenia da minha cabeça. Ela não lembra do batom que ela usava, né? Mas eu lembro perfeitamente, não é loucura da minha cabeça. Mas enfim, terceiro episódio aqui. Cara, eu tô fazendo esse negócio aqui pelo a vontade, eu sempre gostei de conversar comigo mesmo sozinho. E por que não deixar isso gravado pra alguém ouvir, né? Mesmo que seja 10 pessoas, 5 pessoas, uma pessoa só, eu mesmo, eu posso me considerar, me ouvir depois, por que não? Eu tenho que ouvir depois pra ver se não teve nenhum problema no áudio. Esse meu headset aqui, ele tá saindo, o microfone, a voz dele tá saindo muito baixa. Eu vou ter que mexer alguma coisa, mas aqui no programa de edição que eu uso de gravação, ele mesmo tem como dobrar o volume do som. Então, basicamente eu vou ficar fazendo isso. Eu vou jogar um FIFA aqui, eu vou tentar não fazer muito barulho com os botões, porque FIFA que tem que ficar tocando a bola, tem que ficar apertando o botão. E para não ficar fazendo isso aqui, ó, não atrapalhar. Então vou tentar ser mais discreto o possível. Bom, então, eu vou dar uma interrompida aqui na minha história de vida para fazer especial de ano novo, para falar sobre esse ano de 2020, que tem algumas coisas que eu quero adicionar aqui. E então, nesse episódio número 3 aqui, eu não vou dar continuidade na minha história, mas não fica preocupado porque no próximo tudo volta ao normal. Estou fazendo isso porque eu tô gravando isso aqui às 1 da manhã do dia 31 de dezembro de 2020. Eu falei, mano, é muita sincronia tá gravando nesse dia e não falar desse ano de 2020, que para praticamente todo mundo foi um ano realmente complicado. Foi complicado, não diferente para mim. Tive meus aperreios, tive minhas. Nossa, tô arrotando aqui, eu jantei tarde. Tive minhas tribulações, como praticamente maioria de todo mundo. Fora o sono, tá me dando sono também, que eu comecei a correr de manhã. Já faz quase 20 dias, eu tô registrando inclusive. E hoje uns amigos meus me chamaram pra jogar um fute, o último fute do ano. Inclusive, salve Pedro, salve Matheus e salve Denilson. Companheiro de equipe aí, foda pra caramba. Tô prestando atenção aqui no conversa, eu tô viajando aqui, tô treinando aqui no FIFA. Falta o meu jogador. Eu tô errando tudo, mas vamos lá. Então, tô cansado, eu tô com sono, mas me deu vontade. E eu falei, mano, se eu não gravar esse negócio agora, amanhã de tarde é o que eu não vou. Porque esse aqui é o melhor horário pra eu gravar. Não é porque eu gosto de gravar de madrugada. Até bom. Mas eu gravo esse horário porque é o horário que menos tem ruído. Não tem ruído externo, não tem ninguém me chamando. E o único barulho que eu consigo ouvir agora é a de alguém ouvindo música, tipo, muito lá no fundo, ouvindo tribo da periferia. Sei, mal, eu não tô conseguindo ouvir, imagina vocês. E um grilo. Um grilo dá um som de fundo aí se tiver saindo no áudio, então não tem problema. Beleza. Então vamos recapitular aqui o meu assunto que eu tô falando. Vamos falar desse ano de 2020. Olha, eu queria falar isso mais pra frente, mas é algo que eu sempre quis compartilhar. Eu sempre escutei sobre, quer dizer, sempre é um exagero, mas eu sempre tive assim contato e eu acho que é válido compartilhar o que está acontecendo no mundo o que começou a acontecer no mundo a partir desse ano de 2020.
Então, vamos começar por partes, né? Vou tentar usar aqui as palavras mais fáceis para facilitar o entendimento, sabe? Então, se eu falar alguma coisa que não tenha sido esclarecida completamente, pode entrar em contato comigo. Toda a descrição do vídeo eu deixo meu Instagram para você, se você quiser mandar uma DM lá. Demorou, a gente troca uma ideia. Se você quiser inclusive participar aqui do Fala Saldanha, você tá super convidado. Inclusive eu tô mais pra frente, futuramente, quero trazer sim pessoas para conversar aqui comigo, não só eu falar comigo mesmo. Mas enfim, o que eu quero falar aqui é sobre esse ano de 2020, cara. A gente entrou nessa nova década de 20, década de 20, 1920. Mas essa nova década, né, 2020 a 2030, cara. E eu acho assim muita coincidência, sabe? Eu não quero acusar, eu não sou o primeiro a deixar aqui claro, eu vou fazer várias interrupções, porque é um assunto bastante peculiar para se tratar, mas eu não tenho medo do hate. Hate nem Jesus agradou todo mundo, quanto mais eu. Enfim, é um assunto bastante peculiar, então eu vou tentar tratar aqui da melhor maneira possível, tentando usar os melhores termos. Bom, eu acho muito peculiar, né? Assim, muito coincidência, até demais, a gente entrar em uma nova década e logo nessa década, né, a gente ter a surpresa, assim, de se deparar com uma pandemia. Pandemia, né, que todo mundo sabe, talvez, se eu falar o nome aqui não tenha problema, mas por via das dúvidas, seguro morreu de velho, vocês sabem do que eu estou falando, não vou citar o nome aqui, entendeu? Beleza? Então, a gente entrou nessa coisa que acredito que todo mundo que esteja aqui me ouvir nunca passou por isso antes, até porque já fazia 100 anos que o mundo não vivencia uma coisa dessa. Inclusive, é interessante, né, você perceber que, assim, de século em século, o mundo vem apresenta, né, uma espécie de doença. É interessante, assim, você notar. Talvez 1920 foi a gripe espanhola, né? Inclusive, a não ser que tenha alguém que com 100 anos de idade, ou que irá fazer 100 anos, ou que fez 100 anos hoje, né? Que esteja me ouvindo, que viveu uma epidemia, na verdade, né? Não, agora eu não tenho a certeza de se classificar se a gripe espanhola foi uma pandemia, porque atingiu a Europa, né? Mas eu não sei se espalhou agora, minha memória não tá boa para lembrar disso. Enfim, se você não tem 100 anos, você não viveu a. Você não chegou a viver o que é uma epidemia, né? Enfim. Então, tudo que está acontecendo aqui é novidade para mim, para minha mãe, até para minha avó mesmo, que não tem nem 70 anos ainda. Isso ela nunca tinha vivido. Então foi uma coisa que, tipo, a gente tomou um cruzado de direita assim no rosto, porque não sabia o que poderia acontecer, sabe? Tipo assim, no começo, ainda tem muita incerteza, mas graças a Deus as coisas assim, claro, tem aqui no Brasil tem perigo de ter segunda onda, todo aquele assunto, pai e tal, mas isso é uma coisa que eu vou entrar daqui a pouco. A gente o ser humano, eu gosto de uma coisa muito do ser humano, que ele consegue se adaptar bastante, independente de onde ele esteja. Se você tiver num cenário assim de tipo filme, os filmes que a gente vê, eu acredito que na vida real, se tivesse algum apocalipse assim, zumbi, seja lá o que fosse, assim, uma coisa mais tipo pique ficção, eu não sei como a humanidade se adaptaria, claro. Mais de 80% da humanidade provavelmente iria perecer, ou não. Mas, segundo os filmes, é basicamente isso que acontece. Praticamente os humanos são extintos, ficam aquele grupo ali de 100 pessoas no máximo, que são os picas que sobrevivem e tal, pá. Mas aí, isso aplicado à realidade, eu não sei definir como seria. Talvez um pouco melhor, talvez um pior. Mas o que eu quero dizer aqui que essa pandemia vem nos ensinando é que realmente a gente tem que tirar nosso ego, porque nós não somos nada. Você vê que uma coisa microscópica, como é que eu posso falar? Vou falar mesmo, um vírus, você
tem que ver um microscópio ali eletrônico ou um microscópio óptico, tem uns tipos de microscópio, mas você tem que ampliar ali um zoom de 100 vezes para você ver aquele negócio minúsculo. E uma coisa dessa minúscula consegue mudar a humanidade praticamente toda. Muda tanto aspecto social, aspecto econômico, aspecto cultural. Você vê agora as máscaras, elas viraram artigo de luxo. Quem tem máscara da hora é sinônimo de ostentação. E não é só você ter um drip, você ter uma calça, um tênis. Agora máscara também é sinônimo de luxo. E é engraçado como o ser humano se adapta, porque, por exemplo, antes dessa pandemia, porque tudo que a gente estava vivendo, se você visse uma pessoa de máscara na rua, você já ficava tipo, "Ô, sai daqui, some, some. Tá zoado aí, tá doente." E hoje em dia é o oposto. Por exemplo, se você tá num busão, tá todo mundo de máscara, e tem um cara sem, todo mundo fica longe daquele cara que tá sem. Então é incrível, assim, até como as pessoas se adaptam. E eu confesso que até eu mesmo já me adaptei. Eu não gosto de usar máscara, eu detesto. Eu uso mesmo, tipo, em lugar fechado, que eu vejo que tem possibilidade, talvez, de eu me infectar. Porque, na minha sincera opinião, assim, de leigo mesmo, eu não tenho nenhum embasamento pra falar. Eu acredito que essa pandemia, esse tipo de vírus, ele realmente não seja tão fácil de pegar conforme fosse. Porque, veja, você vê que um vírus é uma coisa microscópica, minúscula, muito miúda. Tipo, a gente não tem noção do tamanho disso, não tem como definir. A olho nu, não tem como ver. Você não consegue ver essas bactérias maiores, aí já é complicado. Você tem que usar um microscópio, pelo menos. Acho que o microscópio eletrônico é o que você vê menos. O microscópio óptico é o que você vê mais. Ou talvez seja o contrário. Se você souber, você pode deixar nos comentários. Bom, mas enfim. É muito pequeno. Você tem que dar um zoom de 100 vezes para ver o negócio. E cara, veja bem, tem vários tipos de máscara. Eu acho que a máscara que tipo você usa, você tem a eficácia assim, a maior eficácia é aquela máscara N95, que ela parece um bico de pato. Agora, você vê me dizer que a máscara assim, em um ambiente fechado com bastante pessoas, ela consiga conter, tipo assim, claro que não é 100% de eficácia, ajuda. Mas ela, você tá, você tá em contato com uma pessoa infectada, assim, um contato, conversando com uma pessoa. É, se a pessoa não estiver usando máscara e você estiver usando, a chance de você ser infectada ainda é alta. Entende o que eu quero dizer? Eu quero dizer assim que a máscara tem sua utilidade. Com certeza ela impediu muito do vírus se espalhar, do vírus se espalhar, mas ela por si só não ajuda, entende? Porque você vê a máscara assim de pano, sem ser essa N95, essas máscaras que médicos usam, que é mais reforçada, tudo bem, mas a máscara de pano que a gente usa no cotidiano, deixa eu só dar um gole de água aqui que eu tô com sede, calma aí. Essas máscaras que a gente usa no cotidiano, eu acredito que não tem, tipo, consegue evitar quem está infectado de passar o vírus. Mas mesmo assim, eu ainda tenho minhas dúvidas, sabe? Porque eu não consigo, não entra na minha cabeça, tipo, você colocar um pedaço de pano assim que tenha poros, mesmo que pequenos, com certeza o tamanho desses poros vão ser maiores que o vírus, entendeu? E eu acho que na verdade, claro, eu não vou dizer que que o coronavírus é uma histeria coletiva, várias pessoas morreram, inclusive sobre isso eu vou falar daqui a pouco. Tô falando aqui basicamente só sobre o vírus, não só sobre 2020, mas já já vocês vão entender. É, isso que caiu no mundo, eu não tenho também um embasamento de dizer qual é a verdade, se foi uma coisa inventada, se foi realmente como eles falaram, que veio de um morcego. O que eu acho também um pouco, eu não quero ser aqui um teórico da conspiração, para ele acredita, foi feito em laboratório, mas veja, vamos analisar os fatos.
aquela região ali da China, sempre foi tradição você as pessoas se alimentarem desses animais exóticos que a gente não come aqui no Ocidente, seja lá o que for, escorpião, barata, insetos, e no caso, morcego, né? Que dizem que foi que infectou. Mas veja, se o morcego foi o causador do vírus que espalhou esse vírus, por que que no passado não houve casos semelhantes? Não houve, porque é muito estranho. Veja, eu imagino que as pessoas lá no. Os chineses não iam comer só um morcego por ano, ou um morcego a cada 10, 20 anos, né? Eles comem isso com muita frequência. Então, se teria. Se esse morcego estaria infectado, porque não teria sido ter tido infecções anteriores, teriam espalhado esse vírus anteriormente. Talvez tenha a ver com alguma mutação que esse vírus sofreu dentro do morcego, mas eu tenho muitas dúvidas sobre isso porque tem muita história mal contada, sabe? E o fato desse vírus também ser assim tão aleatório, tipo, o comportamento dele, eu tô tirando aqui uma coisa que eu tenho um certo embasamento, mas tem um monte de coisa aqui que eu posso estar falando merda. Então podem me corrigir. Eu não sou o dono da razão, eu nem quero ser. Eu estou aberto a discussões. Esse vírus também, eu acho muito estranho dele como ele reage de pessoa para pessoa. Veja, tem pessoas aí que idosos que pegaram esse vírus ficaram assintomáticos, entendeu? E tem pessoas aí, um adolescente de 14, 17 anos que eu tenho memória que contraíram, foram para realmente para UTI e infelizmente faleceram, entendeu? Então é uma coisa assim muito estranha. Agora a gente analisou o fato do morcego, não tem por que analisar o fato de ter sido criado em laboratório, porque é uma hipótese também. Mesmo que você não goste dessa hipótese, ela existe. E veja, aquele logo no início da pandemia, aquele médico chinês que avisou, ele em pouco tempo desapareceu, né? E se eu não me engano, ele foi encontrado morto. Agora minha memória tá falhando, quando eu começo a ficar com sono, minha memória falha. Mas pelo que eu vi, ele foi encontrado morto. Assim, tipo, do nada, né? Não quero dizer que mataram o cara, assim. Mas eu acho que na verdade. Não, agora eu tô. Acho que a memória. Lembrei agora, eu tava falando merda. Ele não foi encontrado morto, ele morreu de corona, aparentemente. É. Ele tava falando tal. Falou tanto de evitar, né? Que acabou contraindo corona e faleceu. É o que dizem. É o que dizem. E é o que dizem pra gente acreditar. Se é verdade ou não, somente se eu tivesse na autópsia, assim, vendo o corpo e tal, pra saber. Mas é o que dizem. Então, eu acho que, bom, eu tava vendo um vídeo de alguns doutores e gente que tem banca pra falar, né? Eu que sou um aleatório aqui falando. Doutores, não só um, acho que foram pelo menos uns 6 a 7 doutores falando que essa pandemia, na verdade, teve como eu posso dizer, um nível de exagero gigantesco. Porque esse coronavírus, a taxa de mortalidade dele realmente não é muito alta. A taxa de mortalidade dele aumenta se você for tiver algum problema respiratório, se você for de idade. Mas em relação a outros vírus que nós conhecemos atualmente, a taxa de mortalidade dele realmente é bem pequena. E a lavagem, se eu tenho certeza, se você discordar de mim, tudo bem, estou aberto a discussões, mas eu tenho certeza que que essas informações que a gente recebeu da mídia no geral, seja na TV, seja na internet, foi em boa parte, não tudo, claro, mas em boa parte uma grande lavagem cerebral para realmente controlar as pessoas, para fazer tudo o que eles querem e mesmo fazendo como se fosse um teste para ver como a eita, tô rodando, como a população reagiria a tudo isso, entendeu? Como o povo agora tá mandando mensagem aqui no WhatsApp. Opa. Então,
acredito que, ó, eu vou dar o meu ponto de vista aqui, provavelmente alguns vão me criticar, outros não, mas já falei as duas possibilidades, né, do tanto do coronavírus realmente ser uma coisa natural, ter sido realmente desenvolvido pelo morcego, foi ali na hora do um chinês pegou e tal, pá, começou a espalhar e como é um vírus que geralmente não demonstra sintoma, começou a espalhar rapidamente, dizem que é de fácil transmissão, de acordo com a saliva, com toque, ele também consegue ficar vivo é, em certos materiais, metal, roupas, enfim, cabelo também pode ficar, como já foi descrito, mas na minha humilde opinião, isso foi desenvolvido. Isso foi desenvolvido, inclusive tem algumas evidências do prefeito João Dória. Isso não estou falando da minha cabeça, não estou inventando aqui nem agora. Do prefeito João Dória, de alguns outros governantes, não só aqui do Brasil, mas também do exterior, estarem já já tiver já um, eita, já tinham entrado em acordo com a China para recebimento da vacina do coronavírus ano passado. Então vejam como o João Dória e esses outros governantes do exterior, que eu não lembro o nome agora, já tinham fechado o contrato dessas vacinas do coronavírus, sendo que a gente começou a ter essa pandemia agora no praticamente começo de 2020. Isso é um argumento que não. Você pode falar o que quiser, mas se a pessoa já estava com um contrato fechado com a vacina, como é que você tem uma vacina de algo que não tinha sido descoberto, assim, entre aspas, né? Que não tinha começado a acontecer? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, na minha humilde opinião, essa vacina aqui do corona é um teste. Na verdade, foi tudo desenvolvido artificialmente, tanto para reduzir, testar para ver se realmente como seria a redução da população, principalmente veja que também é uma área engraçada, né? Que os mais afetados são idosos, né? E a gente na teoria sabe que pro governo, pro estado, idoso não gera lucro, idoso só gera despesa. Você tem a aposentadoria deles para pagar, né? Então, é umas coisas que batem. Eu não tô querendo dizer que essa é a verdade absoluta. Eu não sou dono da verdade absoluta. Esse é o meu ponto de vista sobre o que estamos vivendo. E eu creio que até aqui nesse momento provavelmente já vai ter muita gente me chamando de louca, de teórico da conspiração. Eu não me importo. Eu não me importo, até porque nós vivemos num mundo que não é um mundo assim perfeito. Tem muita coisa por trás que a gente não conhece, que eu não tenho conhecimento, mas que eu já desde 2018 eu comecei a ver essas coisas e é inegável dizer que por trás a gente tem um grupo seleto de pessoas que de alguma maneira regem o mundo, seja porque tem poder financeiro, poder político, tem influência no mundo. E esse grupo seleto de pessoas basicamente tem uma agenda que eles querem definir. E eu tenho plena certeza de que o coronavírus já estava tudo programado. Inclusive, além desse fato do prefeito João Dória, tem um vídeo das Olimpíadas de Londres, se eu não me engano foi em 2012. A abertura das Olimpíadas de Londres. Se você não lembra, se você não viu, eu posso deixar o link aqui na descrição. Acho que eu vou deixar o link para vocês assistirem o vídeo da abertura das Olimpíadas de Londres. Eu acho que esse vídeo tem no YouTube. Na época eu vi pelo Telegram, que eu participo de um grupo, o vídeo da abertura de Londres. E é basicamente uma encenação do que está acontecendo atualmente. Os médicos, mano, é uma coisa tão. Eu confesso que eu não tenho, tipo, eu não sou uma pessoa sensível para assistir certo tipo de conteúdo, sabe? Eu não sou aquela pessoa que assiste uma coisa e fica impressionada, mas eu confesso que esse vídeo da abertura das Olimpíadas de Londres me impressionou muito, porque é uma coisa tão escancarada. Eu não sei nem por onde começar, porque eu vi o vídeo, mas é uma coisa tão sinistra mesmo que eles praticamente mostram o que está acontecendo
Hoje em dia tem. Agora eu não lembro se era no estádio, enfim, era um lugar bem grande. E no início tem como se fossem enfermeiras dançando assim em camas, pessoas deitadas, enfermeiros dançando. E aí uma música tocando, tem enfermeiros, médicos, as pessoas dançando, realmente fantasiadas de enfermeiro. Tem pessoas doentes, crianças na cama, assim, tudo. E mano, é uma coisa muito sinistra. Elas começam a dançar e aí conforme a coreografia vai, elas começam a fazer movimentos assim com a cabeça como se fossem robôs, como se estivessem só obedecendo alguém. E aí conforme vai passando, algumas crianças começam a correr e aparecem pessoas fantasiadas assim com todas de preto, como se fosse interpretação assim, eu consigo interpretar como se fossem realmente demônios. E aí, passado isso, acho que na verdade antes disso, vem uma escultura gigante, assim, tipo, enorme. Ele deve ter uns 15 a 20 metros de altura, realmente representando o demônio. Tipo, como se fosse. Não tem outra interpretação para aquela criatura. Como se fosse realmente o demônio. E aí, como se o demônio fosse. Estivesse controlando as marionetes que são os enfermeiros e os médicos. E aí, essas criaturas de preto também começam a correr atrás da, dessas crianças, como se fosse, tipo, como se o vírus, assim, tivesse correndo atrás dessas crianças. E, mano, é um vídeo muito macabro. Eu descobri esse vídeo, acho que foi agora em novembro eu vi esse vídeo. Depois eu nem vi mais, porque é uma coisa tão, dá uma agonia de assistir esse vídeo. Eu recomendo você assistir só pra você ver mesmo que existe, não é loucura da minha parte. Esse vídeo existe, você põe abertura de Londres, Olimpíadas 2012, se eu não me engano, o ano aí foi esse. Você vai ver que, mano, é muito estranho. Claro que vai ter gente aí que vai dizer que não, tem outra interpretação para esse vídeo, que não sei o que, que não sei o que, mas realmente, se você vê uma interpretação plausível, por favor, argumente comigo, porque é muito estranho. E o fato assim das pessoas dançarem como robôs, como se estivessem realmente sendo controladas por essa criatura gigante, cara, é um bagulho muito estranho. E o que me fale naquele ano, eu não tenho recordação que teve assim nenhuma doença. Se eu não me engano, teve um surto de H1N1 nesse ano, mas assim, nada tipo epidemia mesmo, nada surreal em relação ao que a gente está vivendo hoje. Pra essas pessoas terem feito isso na abertura das Olimpíadas, que é uma coisa que o mundo todo assiste, tá ali, todo mundo que gosta de esporte tá acompanhando aquilo. E uma carga, assim, mensagem desse jeito é como se já estivessem alertando que no futuro uma coisa desse jeito iria acontecer. Pessoas em camas de hospitais, os médicos assim ficando loucos mesmo, sendo controlados. Cara, uma coisa de doido. Espero, eu não pesquisei ainda, não olhei se esse vídeo tá no YouTube, mas caso não esteja, eu procuro, posto no YouTube e no meu outro canal e deixo pra vocês verem. Estou mandando mensagem aqui de novo. O povo gosta de me perturbar. Enfim, acho que tá. Chega de falar desse assunto. O que eu quero falar, que eu devo voltar ao assunto. Eu vou, por sim, deixar o link do vídeo. Provavelmente deve ter, porque é uma coisa realmente muito sinistra. Então, esse é o meu ponto de vista sobre o que estamos vivendo atualmente. E o que eu quero dizer com tudo isso? Basicamente, o acontecimento desse ano, se você for olhar a retrospectiva da Globo, ou seja, de onde for, só vai dar coronavírus, porque é uma coisa que ainda está acontecendo, tipo, não acabou. Tá longe de acabar pelo visto, viu? Porque também a falta de conscientização das pessoas com o próximo e com a si mesmas mesmo é surreal, cara. Você vê as pessoas não só aqui no Brasil, não tem como só gerar no Brasil, o Brasil também tem problema com isso, mas no mundo todo o povo querendo farra, tá? Com a vida do outro não importasse, basicamente. E o que eu quero falar disso é que 2020 foi basicamente o ano do que, mano, foi uma mudança tão grande que, cara, sinceramente, eu confesso pra vocês que esse Natal e agora esse ano novo, pra mim, não tiveram clima, porque parece que foi uma mudança tão grande assim
como eu posso dizer, no polo da vida da sociedade, tanta coisa que foi diferente, sabe? Você não poder passar o Natal reunido com os amigos. Claro, quem teve consciência não passou, né? Se você passou com multidão, meu amigo, eu sinto informar, mas você tá sendo um baita de um babaca. Porque você não tem empatia nenhuma com o próximo e pra você é mais importante ter farra do que respeitar as pessoas. Se você não tem nenhum parente idoso, você não tem nenhum avô nem avó que tenha problema de saúde, sorte a sua, mas com certeza o seu amigo, a sua prima, seu namorado, o seu namorado tem. Então, por favor, você ficar algum tempo sem ir numa festinha não vai te matar. Usa esse seu tempo para aprender uma coisa nova, para ler um livro, para tentar ser uma pessoa melhor, até mesmo para ser mais grato, para você estar vivo, para você não ter sido atingido por essa coisa horrível e tá bem, entendeu? Realmente agora eu fiquei meio indignado porque tem umas coisas que me revoltam, pô. Povo, pessoa assim, tipo, só pensa nela mesma, sabe? Fica postando, ai, tomara que essa pandemia acabe logo, preciso voltar pro meu TBT pra minha cervejinha no bar. Ah, pô, tá de sacanagem, mano. Veja o tanto de pessoas que perderam seus familiares esse ano, cara. Eu confesso que eu queria, assim, se eu fosse uma pessoa bastante influente, eu teria feito uma campanha pra. Eita, calma. Tô perdendo raciocínio porque vou vendo aqui no meu celular. Eu gostaria de fazer uma campanha pra esse ano. Claro que um monte de gente ia dar nem bola. Mas se eu fosse uma pessoa assim com bastante influência, eu iria fazer a campanha desse ano da virada de 2020 para 2021. Em vez de ter comemoração, de ter festa, folia, as pessoas faz, todo mundo ali ficar no seu canto e fazer um minuto de silêncio em respeito a todo mundo que partiu. Que é o que eu quero falar agora também. Pessoas que partiram, amigo. Eu também tenho bastante dúvidas sobre isso. Por quê? Dados. Você vê os dados, a informação que passam para você, né? Que tantas pessoas foram contaminadas, tantas pessoas morreram. Agora, será que todo mundo que morreu, que está ali datado como Covid-19, realmente morreu de Covid-19? É essa outra pauta aí que eu queria abordar, que me faz analisar que na verdade essa pandemia foi aumentada. Eu não estou dizendo que todos esses números são tendenciosos. Tipo, aqui no Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas mortas. Tudo bem. Eu acredito, na minha humilde opinião, que não sei. Realmente eu ia falar aqui um número, mas antes de falar, eu não sei porque não vou falar o número, mas eu vou falar o que eu penso. Que dessas 1 milhão, não todas não morreram de Covid. Isso eu tenho absoluta certeza. Isso eu tenho porque já houveram inúmeros casos comprovados na certidão de óbito de pessoas que morreram atropeladas, assassinadas ou até que cometeram suicídio que foram datadas com Covid-19. Agora me explica por quê? Para aumentar o número de pessoas contaminadas, para fazer o quê? Deixar a população com o cabelo em pé, para gerar o quê? Controle. Então, eu acredito que está tendo um certo tipo de controle para no futuro, eu penso que no futuro a ter esse certo controle para aplicarem outra coisa nas nossas vidas. Por exemplo, você é cristão, você pode ver isso por um lado religioso, como a implantação do chip, caso você não acredite em Deus. Você pode ver isso como uma obrigatoriedade para pôr, não chip, mas tem outra palavra, para você aceitar tudo que eles querem, entendeu? Sem bater no pé. E assim, do lado religioso, eu vejo muito bem, porque tem uma placa, esses dias eu fui na lotérica, que eu gosto às vezes de apostar, um joguinho, Mega Sena, Autofácil, enfim, eu gosto. E tá aí na plaquinha, né? É proibido o, a entrada nesse local sem o uso de máscaras. Caso você entre sem máscara, que você não será atendido.
você tirar a palavra máscara e colocar a palavra chip, é basicamente a mesma coisa. Obrigatoriedade, uso de chip nesse local. Se você não tiver um chip, você não será atendido. E aí, se você for cristão, de um lado cristão, se você não aceitar o chip que, no caso, segundo as profecias, irá ter, você não vai ser atendido. E aí? Você vai ter que virar mendigo, você vai ter que abandonar o sistema, você vai ter que começar a roubar. Eu confesso que eu não sei o que vai acontecer no futuro em relação a essa tese cristã. Por exemplo, se realmente houver um único governo mundial, como que as pessoas irão lidar? Eu tenho certeza que vai ter muita confusão. Inclusive no Texas já houve protestos que os cidadãos do Texas não vão, na verdade, aceitar o chip da besta, né? Porque parece que já estavam sondando e tal. Então, você vê de um lado cristão, você pode perceber que isso é uma espécie de manipulação. Veja, se as pessoas estão usando máscaras tranquilamente, é uma questão de tempo para elas aceitarem o uso de um chip ou mesmo uma outra forma de pagamento, um pagamento totalmente virtual, alguma coisa que beneficie, entendeu? Inclusive, o chip já existe. Assim, eu não falo que é o chip da besta, que é o chip que está citado em Apocalipse, mas em alguns países, se eu não me engano, é na Suíça ou Suécia, pessoas já colocaram um chip aqui no, se eu não me engano, foi na mão aqui, no pulso. Não tenho lembrança agora, mas existe. Agora, se é o que a Bíblia cita ou não, vai da sua crença. Eu acredito que ainda não, porque é, ainda não está no tempo. Para quem está se perguntando aí, eu não sou evangélico, eu não quero pregar religião aqui para ninguém, eu sou católico, mas eu acredito sim em Deus, eu acredito sim em Jesus, e eu acredito que, sim, eu acredito muito na Bíblia. Tem muita coisa na Bíblia que realmente não tem, assim, que você não tem como seguir a risca, principalmente as coisas do Antigo Testamento, mas Apocalipse é uma dos livros, o livro das revelações, é um livro que me chama muita atenção, porque tem muita analogia, né? João teve muitas visões, e essas visões você pode interpretar de tantas maneiras diferentes que é um dos livros mais desafiadores de se ler. É o livro de João. Enfim, vamos voltar aqui. Já falei aqui do Corona, já falei aqui dos dados. Já deu quase 38 minutos aqui. Eu acho que eu não vou conseguir gravar uns 50 e poucos minutos, porque eu também não tô com sono. E conforme eu vou ficando com sono, meu raciocínio vai ficando mais lento. Mas vamos lá. O que eu quero falar aqui para finalizar sobre isso. Eu quero ver a opinião de vocês aí também. O que vocês vão achar. Mas para dar o recado final, para falar da retrospectiva desse ano, foi um ano de muita mudança, muita coisa mudou. Maioria não para boa, mas maioria para bom. As pessoas que conseguiram se inovar com trabalhando online, inclusive eu trabalho online também, mas isso é mais pra frente que eu irei contar. É, basicamente o recado que eu quero dar aqui não quero terminar esse áudio falando tipo com uma coisa negativa, que as coisas só vão piorar. Talvez piorem, talvez não. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que independente do que aconteça, que você seja grato. Eu tava pensando aqui, as pessoas, bom, inclusive eu já tive esse costume, tenho esse costume ainda atualmente, de sempre querer almejar coisas e às vezes esquecer o que eu já possuo. Por exemplo, a ano passado mesmo, eu tinha um exemplo básico aqui de coisa material. Eu tinha um PlayStation 3 e sempre ficava na minha cabeça, eu falava, pô, antes do PlayStation 5 lançar, ficava, pô, caraca, um PlayStation 4, né? No PlayStation 4, não sei o que e tal, pá. Caraca, eu quero, não sei o que, não sei o que. E acabei, início do ano desse ano, agora ganhando o PlayStation 4. E o que eu quero dizer é que a gente, quando consegue conquistar alguma coisa, depois que passa aquele hype, que passa aquela alegria momentânea, aquele prazer, a pessoa se acostuma com aquilo e esquece de fazer o principal,
que é agradecer. Então, apesar de ter sido um ano ruim, eu quero que você pare aqui um minutinho e pense o que aconteceu de bom nesse ano. Pode ter sido uma coisa só, duas. Pode ter acontecido um mar de bosta na sua vida. Mas se aconteceu uma coisa boa, se você teve uma oportunidade de trabalho, se você conheceu alguém bacana, se você teve um ensinamento que você vai levar para sua vida, eu espero que nesse tempo na hora da virada, você reflita sobre tudo de bom que aconteceu e agradeça. E mesmo que não tenha acontecido nada de bom, o fato de você estar respirando, mesmo que não esteja com saúde, que você esteja respirando, eu ia falar que não esteja com saúde de novo, é o sono. Você esteja bem, você esteja com sua família, que você tenha um teto, que você tenha uma comida, uma coisa tão básica, porque é pra gente que tenha uma condição mais. Que pra quem é classe média, assim, é meu caso, ter um prato de comida pra comer todo dia, pensa no cara que quando vê um prato de comida, os olhos dele brilham, porque é uma coisa que não é comum. Então, por mais que não tenha acontecido, pode ter que. Eita, tá foda. Pode ser que não tenha acontecido nada de bom com você esse ano. Nada, nada. Você tenha perdido um ente querido, você tenha contraído essa porcaria aí, você tenha perdido seu emprego, você tenha se decepcionado, terminado um relacionamento, enfim. Aqui é o tanto de bosta é incontável. Na hora da virada, você que tá ouvindo esse áudio agora, né? São 41 minutos de áudio. Você que está ouvindo esse momento, na hora da virada, agradeça. Agradeça pelo fato de você estar bem. E energia positiva, sabe? Meu ponto de vista é que, infelizmente, as coisas, no meu ponto de vista, claro, não sou dono da razão, as coisas a partir dessa década até 2030 não vão ficar muito boas. É o que eu penso, não é que eu esteja desejando, claro que não, confesso que espero que eu esteja errado. Confesso que eu esteja errado e que os próximos anos sejam melhores, mas pelo que eu tenho conhecimento, infelizmente vai acontecer ainda muita coisa e essa porcaria que a gente está vivendo agora é só a pontinha do leme do barco. Então, se prepare, se você acredita em Deus, se apega com Deus, agradece, peça, ore. Se você não acredita em Deus, seja grato por estar vivo, pelo que você acredita. Seja agradeça ao universo, seja o que for, transmita gratidão, porque você transmitindo gratidão é uma das poucas coisas que consegue te atrair só coisa boa. Se você esteja sendo grato, você só atrai coisa boa. Você não tem como ser grato e atrair coisa negativa, não bate. São coisas inversamente proporcionais, gratidão com negatividade. Você sendo negativo, você afasta a gratidão da sua vida. Você sendo grato, você afasta a negatividade da sua vida. Então, acho que é isso. Eu já tô começando a viajar, que bonito. Comecei a falando 2020, fui pro Corona. Agora tô falando de gratidão. 43 minutos, acho que tá na hora de acabar. Então, último recado aqui. Nós nos vemos em 2021. Vou tentar postar esse vídeo ainda hoje. Editar mais tarde, que eu vou ficar parado aí. Vou tirar 2 dias de descanso pra mim. Vou parar de correr. Aproveitar aqui em casa. Descansar um pouco, esticar um pouco as pernas que a gente que é filho de Deus merece. Então, muito obrigado aqui você que me acompanhou. Você teve paciência de ouvir esses 44 minutos já praticamente. Tem muita coisa agora para esse ano de 2021. Eu vou continuar com esse projeto, independente do que aconteça. Esse é o terceiro episódio. Eu vou trabalhar com metas. Minha meta inicial é 50 episódios. Quando eu chegar a 50 episódios, eu dobro essa meta. Como é que é? Agora eu não lembro como é que a Dilma fala. Você tem que pegar uma meta para dobrar a meta. Sei lá. Tentei lembrar aqui o que a Dilma fala, mas eu vou dobrar a meta. Quando eu chegar a 50 episódios, eu vou pegar 100. Quando eu chegar a 100, eu vou chegar a 200. Até chegar a 1000. Quando eu chegar a 1000, talvez eu me aposente, mas até lá não é garantia. Que eu acho que eu vou me aposentar, tá? E não que eu quero chegar lá, meu objetivo. Eu nem sei mais o que eu tô falando. Chega, parou. São já 1h40 da manhã.
E eu tô cansadão, porque eu corri, joguei bola. Vou, vou indo nessa. Então, muito obrigado. Que você tenha que 2021 seja um ótimo ano pra você. Tudo de bom. Comentários estão abertos, críticas estão abertos. Se você quiser mandar eu me fuder à vontade também, é sua escolha. Só não espero que eu vá te responder. Vou deixar meu Instagram e vou deixar o link desse vídeo também. E vou tentar lembrar onde eu achei o link daquela matéria do João Dória, pra dizer que não é loucura na minha cabeça. Beleza? Uma ótima noite, uma ótima tarde ou uma ótima manhã pra você, independente de onde você estiver ouvindo. Fiquem todos bem. É nóis.